O que a Bíblia realmente diz sobre o sexo? Prepare-se para a surpreendente verdade. Você sabia que a sexualidade tem sido uma das questões mais debatidas ao longo da história, sendo motivo de polêmica, medo e até vergonha? E, surpreendentemente, a Bíblia, um livro milenar, contém uma visão surpreendentemente profunda e complexa sobre o sexo. Para muitos, o sexo é apenas uma parte física da vida. Mas, e se eu te disser que a maneira como a Bíblia aborda esse tema pode mudar completamente a forma como você vê seus relacionamentos, suas escolhas e até a sua conexão com Deus? Bem-vindos ao canal, As Escrituras Não Reveladas. E hoje vamos abordar um tema que é considerado um tabu ainda em nossa sociedade. Mas a verdade é que muitos cristãos nem imaginam o que as Escrituras realmente dizem sobre a sexualidade. Será que a Bíblia condena todo tipo de prazer sexual? Ou ela pode ser a chave para entender o propósito mais profundo da intimidade humana? E o que acontece se você já cometeu erros nesse campo? A resposta pode ser mais chocante do que você imagina. Neste vídeo, vamos explorar as lições surpreendentes da Bíblia sobre o sexo, revelando como essas antigas palavras podem ser aplicadas à sua vida no mundo de hoje. Prepare-se para uma análise detalhada e, no mínimo, desconcertante sobre como as Escrituras moldam a maneira como lidamos com nossa sexualidade no contexto contemporâneo. Fique até o final do vídeo, pois o que você vai descobrir pode mudar sua perspectiva para sempre. Mas antes de iniciarmos, peço que você curta nosso vídeo e se inscreva no canal para não perder conteúdos misteriosos como esse. A primeira e mais fundamental visão bíblica sobre o sexo é que ele é um presente divino, dado por Deus como parte da criação humana. A Bíblia não aborda o sexo apenas como uma necessidade biológica ou como um simples meio de reprodução, mas como algo intrinsecamente ligado à identidade humana e ao plano divino para a humanidade. Desde o princípio, no livro de Gênesis, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e os uniu no casamento, como descrito no primeiro capítulo de Gênesis: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1, 28. Essa ordem de Deus estabelece o sexo como um ato fundamental para a criação e a continuidade da vida, destacando a sua importância na reprodução. No entanto, a visão bíblica sobre o sexo vai além da procriação. Em Gênesis 2:24, vemos a definição do casamento como um ato de união profunda e sagrada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Essa expressão de uma só carne não é apenas uma referência à união física entre o homem e a mulher, mas também a uma conexão emocional e espiritual. A sexualidade, nesse contexto, é uma ferramenta divina de união que fortalece o vínculo entre os cônjuges e os ajuda a refletir o relacionamento íntimo e amoroso que Deus deseja ter com o ser humano. Ao longo da Bíblia, é possível ver que o prazer sexual não é algo condenado ou visto como algo negativo. Ao contrário, a Bíblia reconhece que o prazer sexual faz parte do design de Deus para o casamento e a relação entre homem e mulher. Esse prazer, no entanto, deve ser experimentado dentro do contexto de um relacionamento saudável, comprometido e fiel. Você sabia disso? Escreva o que você pensa nos comentários assim: posso te conhecer melhor. O livro do Cântico dos Cânticos, por exemplo, é uma celebração explícita do amor erótico e da paixão entre um homem e uma mulher. Embora muitos interpretem este livro de forma simbólica, como uma representação do amor de Deus por seu povo, há um forte sentido literal no qual o texto exalta a beleza do desejo, do amor e da intimidade física.
O Cântico dos Cânticos descreve a atração física e a apreciação do corpo do outro, como em passagens como és formosa, minha amiga, como és formosa. Os teus olhos são como os olhos das pombas. Cântico dos Cânticos 1:15. Esses versos expressam o prazer e a admiração mútua entre os amantes, sem qualquer vergonha ou condenação sobre o prazer sexual. Além disso, em Provérbios 5:18-19, a Bíblia também encoraja a alegria no casamento, exortando o marido a se alegrar com a esposa e a desfrutar da intimidade sexual de forma plena. Seja bendita a tua fonte e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como a serva amada e a gazela graciosa. Os seus seios te saciem em todo o tempo, e pelo seu amor seja afogado sempre. Esses versos celebram a alegria e o prazer no casamento, destacando que o sexo, quando vivido dentro do compromisso conjugal, é uma fonte de satisfação e felicidade. Embora o sexo seja um dom divino, a Bíblia também impõe limites e orientações claras sobre como ele deve ser vivido, especialmente quando se trata da moralidade e da pureza. Em várias passagens, a Bíblia ensina que o sexo deve ser praticado dentro do casamento e que práticas sexuais fora desse contexto são vistas como imorais e prejudiciais à vida espiritual. A fidelidade no casamento é um dos pilares dessa moralidade sexual. O adultério é explicitamente condenado nos 10 mandamentos. Não adulterarás. Êxodo 20:14. Jesus também reitera essa condenação, ensinando que o adultério não se limita apenas ao ato físico, mas também aos pensamentos e desejos impuros, como afirmado em Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Assim, a fidelidade no casamento não se limita apenas ao comportamento externo, mas também envolve a pureza do coração e da mente. Além disso, a Bíblia exorta os cristãos a viverem de maneira pura antes do casamento e dentro dele. Em 1 Tessalonicenses 4:3-5, Paulo escreve: A vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Esses versículos reforçam a ideia de que a pureza sexual é fundamental para uma vida cristã santa e que o corpo do cristão deve ser tratado com respeito e santidade. A Bíblia também condena práticas sexuais que são contrárias à moralidade bíblica, como a prostituição e a fornicação. Em 1 Coríntios 6:18-20, Paulo adverte: Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem cometer é fora do corpo, mas aquele que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A prostituição e a fornicação são vistas como práticas que desonram o corpo humano, que é considerado templo do Espírito Santo. Embora a Bíblia seja clara sobre os limites morais da sexualidade, ela também oferece uma mensagem de esperança e redenção para aqueles que falharam. O sexo, quando praticado de forma errada, pode levar a sentimentos de vergonha, culpa e separação de Deus. Mas a Bíblia ensina que a graça de Deus pode restaurar e transformar até mesmo as situações mais quebradas. Um exemplo claro disso pode ser encontrado na história da mulher adúltera em João 8:1-11. Quando uma mulher é trazida até Jesus, acusada de adultério, ele não a condena, mas oferece perdão. Quem de vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. João 8:7. Ao invés de condenar, Jesus convida a mulher a viver uma vida nova e transformada, dizendo: Vai e não peques mais. Além disso, em 1 Coríntios 6:9-11,
Paulo afirma que a salvação em Cristo oferece uma nova vida, mesmo para aqueles que cometeram pecados sexuais. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. E isso é o que alguns de vós éreis, mas já fostes lavados, mas já fostes santificados, mas já fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa passagem reforça que em Cristo qualquer um pode ser redimido, independentemente de seu passado. Na Bíblia, a sexualidade desviada ou imoral é frequentemente associada à idolatria e aos cultos pagãos. Muitas culturas antigas praticavam cultos religiosos que envolviam práticas sexuais, como a prostituição sagrada, e a Bíblia condena fortemente essas práticas, associando-as ao pecado e à rebelião contra Deus. Em Deuteronômio 23, 17 e 18, por exemplo, Deus ordena aos israelitas: não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem haverá sodomita entre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem o preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor teu Deus. Essas práticas eram vistas como profanas e corruptoras, pois associavam a adoração a Deus a rituais sexuais, o que era completamente contrário à santidade exigida por Deus. No Novo Testamento, Paulo também faz referência à conexão entre a imoralidade sexual e a idolatria, como em Romanos 1, 24, 27, onde ele descreve a prática de atos sexuais desordenados como uma consequência de se afastar de Deus e adorar ídolos. A idolatria na Bíblia não se limita apenas ao culto de deuses falsos, mas envolve qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no coração humano, incluindo a sexualidade desviada. Além do uso literal, o sexo é frequentemente utilizado na Bíblia como um símbolo para ilustrar relações espirituais mais profundas, especialmente a relação entre Deus e seu povo. A infidelidade sexual, como o adultério, é frequentemente usada como uma metáfora para a infidelidade espiritual, quando o povo de Deus se desvia de sua vontade e adora outros deuses. No livro de Jeremias, por exemplo, Deus compara a infidelidade de Israel ao adultério. Sei que te buscas outros amores e os teus olhos são voltados para aqueles que te afastam de mim. Jeremias 3, 6, 10. De maneira similar, no livro de Oséias, Deus usa o casamento infiel de Oséias como uma alegoria para descrever a relação entre Israel e ele. A infidelidade de Israel é vista como uma traição a Deus, e o chamado ao arrependimento é expresso como um convite à reconciliação. A relação entre Cristo e a Igreja também é descrita simbolicamente como um casamento. Em Efésios 5, 25, 33, Paulo compara o amor de Cristo pela Igreja ao amor do marido pela esposa, ressaltando a pureza, a fidelidade e a sacrificialidade que devem caracterizar esse relacionamento. O sexo, nesse contexto, também é visto como um reflexo da união íntima e indissolúvel entre Cristo e a Igreja. A Bíblia apresenta o sexo como um presente divino, dado por Deus para ser vivido de maneira plena, dentro dos limites morais e espirituais que Ele estabeleceu. Ela celebra a intimidade, o prazer e a união que o sexo proporciona dentro do casamento, enquanto também estabelece claras diretrizes para proteger a dignidade humana e a pureza espiritual. Para aqueles que erraram, a Bíblia oferece uma mensagem de redenção, lembrando-nos de que, em Cristo, todos têm a oportunidade de começar de novo e buscar a transformação. As Escrituras nos convidam a refletir sobre nossa sexualidade à luz dos princípios divinos, desafiando-nos a viver de forma a honrar a Deus em todas as áreas da vida, incluindo nossos relacionamentos íntimos. Quando aplicamos esses ensinamentos ao contexto atual, somos chamados a viver uma sexualidade mais saudável, respeitosa e alinhada com os valores de Deus,
promovendo relacionamentos mais profundos e significativos, tanto com Deus quanto com o próximo. Se você chegou até aqui, quero agradecer imensamente por assistir até o final. Sua presença é uma honra para mim. Espero que esse conteúdo tenha proporcionado novas reflexões sobre a sexualidade à luz da Bíblia. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Que Deus te abençoe e até o próximo mistério.